Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jaqueline Deolindo, professora do curso de Ciências. A gente vai começar a live a respeito da revista Planície Científica. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Daqui a pouquinho nós vamos estar com os nossos convidados. Boa tarde, Duda, tudo bom? Vitor Rufino, Natane, sejam todos bem-vindos. Eu abri a live um pouquinho antes para a gente aguardar vocês entrarem, tá? A gente quer ter uma tarde assim de conversa deliciosa a respeito de publicações científicas, vamos contar a história da nossa revista. Estamos muito empolgados em fazer essa troca com vocês nesse momento de isolamento social, né? Na esperança de que a gente fortaleça os nossos laços. Sejam todos bem-vindos. Tô dando aí aceno para todo mundo. Henrique, nosso convidado já chegou. Olá, Henrique. Estamos começando dentro de 2 minutinhos, pessoal. Vamos aguardar aí a galera acabar de entrar. Então, nós estamos iniciando hoje a nossa primeira jornada online da Planície Científica. Estamos muito contentes em fazer esse contato com a comunidade interna e externa da UFCampus, né? Principalmente com a comunidade do nosso curso de Ciências Sociais. Muito feliz de estar aqui com vocês. Nós temos 2 convidados maravilhosos hoje para essa primeira live, que são Henrique Moreira, que vai conversar com a gente primeiro, e na sequência Raquel Duque. Foram os 2 primeiros editores executivos da Planície Científica, hoje estão fazendo mestrado fora daqui de campus, e nós vamos ouvi-los sobre a experiência, né, de trabalhar na equipe de criação da nossa revista. Olá, Ruana, que hoje é uma das nossas editoras executivas, né? O outro editor executivo é o Bruno, e a Ruana e Bruno vão fazer uma live daqui a pouquinho, né? Logo depois dessa daqui. Então, nosso número de participantes aí tá subindo. Dentro de 1 minutinho a gente começa. Sejam todos bem-vindos. Aí, Ruana dando um alô aí para vocês. Muito bem. Então, a gente vai ter ao longo de 3 dias 6 lives, né? 6 lives para poder falar da revista e para dar dica para você que quer saber mais sobre como publicar ainda estando na graduação. A nossa revista, ela está completando 1 aninho, a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso, e nós temos muita satisfação, né, em ser esse canal para os nossos autores. Todos eles são estudantes de graduação ou recém-formados, não só daqui de campus, tá? A Ruana me mandou uma mensagem aqui nesse momento para eu lembrar, já estava esquecendo, Ruana, obrigada. Você que está entrando na live, quer certificado de participação, você pode mandar para a gente um e-mail solicitando o seu certificado e anexando nesse e-mail 3 prints de tela de momentos diferentes da live, aparecendo o seu IG. Então, assim, manda um oizinho, sobe coraçãozinho, manda um oi, coloca um emojizinho para aparecer seu nome, você printa a tela e anexa no e-mail mandando seu nome completo para certificado, qual instituição que você faz parte, qual o seu curso e qual o seu perfil no Instagram. E daí a gente encaminha para você esse certificado, né, ao longo da semana. Então, nossa galera tá chegando. Alô, Letícia Degenari. Estou vendo seu IG. Que bom que você tá aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, pessoal. Então, já são 5:01, somos pontuais. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Deolindo, eu sou professora de oficina de texto no curso de Ciências Sociais da UFCampus e sou uma das professoras supervisoras
da revista Planície Científica. A outra professora supervisora é a professora Gisele Almeida, uma professora muito querida, que está fazendo pós-doc, né? Então ela não está aqui com a gente nesse momento, mas ela manda boas vibrações, já mandou uma mensagem hoje para os nossos editores, né? Um beijo, Gisele, um beijo para todo mundo que está aí assistindo a gente. Então, pessoal, a revista Planície Científica, ela é uma revista que está vinculada ao curso de Ciências Sociais, tá bom? É supervisionada por 2 professoras do curso e os editores são estudantes do curso de Ciências Sociais. Eu vou chamar aqui agora o Henrique Moreira. Henrique foi um dos nossos editores executivos de base, né, dos que começaram, dos que trabalharam na implantação da revista. Nós temos uma equipe muito querida e o Henrique vai conversar aqui um pouquinho com a gente. Dei aí o convite para você. Vamos aguardar o Henrique entrar. E a gente vai ouvir um pouquinho dessa história. Oi, Henrique, boa tarde. Olá! Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? E você, Jaque? Tudo ótimo. A gente nem se viu hoje. Pois é, nem nos vimos hoje, nem tivemos um preparo agora há pouco. Nós fizemos um ensaio, gente, para poder ficar menos nervoso, né? Para a gente poder treinar nossas falas. A gente se preparou com muito carinho para esse momento, né, Henrique? Todo mundo acostumado com outras plataformas agora, né, de conversa no meio da pandemia, mas o Instagram é a minha primeira vez de live, assim, então a gente fez um testezinho rápido antes. Pois é, e aproveitamos para poder colocar um pouquinho do papo em dia. Seja muito bem-vindo. Oi, Gabriel. Gabriel tá mandando aí um oi, saudade de você também. Então, Henrique, bom, nosso tema de hoje é um pouquinho da história da revista, e você lembrou nos nossos preparativos aí ao longo da semana que a revista está fazendo 1 ano, gente, essa semana, 1 ano. Fez domingo, eu acho. Então tá aí um aninho daí. Esses dias, né, nós estamos então completando 1 ano de uma conquista importantíssima para o curso, e você é um dos nossos convidados para contar um pouquinho dessa história, né? Eu queria começar dizendo como foi que eu me encontrei com a professora Gisele e como que nós lançamos a semente da revista. E daí eu vou querer que você conte o lado de lá, que é o lado dos alunos, né? Que vieram a fazer parte dessa equipe. Pode ser? Pode, vamos lá. Bater esse papo. Então tá. Então, gente, a professora Gisele já estava no curso de Ciências Sociais há mais tempo do que eu. Eu fiz o meu concurso em 2016 e dentro do curso de Ciências Sociais eu tinha uma ex-aluna de jornalismo, né, que é a Esther Alferino, que hoje está fazendo mestrado na UENF. E a Esther, ela falou assim, não, a gente quer muito uma revista científica, todo mundo fala nisso, coloca no seu projeto e etc. E daí, eu apresentei como parte do meu projeto probatório, né, a criação de uma revista, desenvolvimento de um projeto de uma revista. Mas a professora Gisele já tinha essa ideia. Então, nós marcamos um encontro e falamos, vamos colocar em prática? Vamos colocar em prática. O primeiro passo, então, foi a gente estudar o que era uma revista científica, pensar no edital, lançar, aprovar esse projeto, né, junto aos outros colegas, e todo mundo encampou, todo mundo adorou a ideia, e nós, então, lançamos um edital e fizemos uma divulgação entre os alunos, e aí iniciamos, né, o processo seletivo para um grupo de 10 estudantes, entre eles estavam, a gente não sabia, né, mas estariam Henrique e Raquel, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, para poder montar esse projeto que não é de professores, né, mas que é uma união entre professores e alunos, né, em prol da produção do conhecimento. Aí vou passar a palavra para o Henrique para ele contar um pouquinho sobre o espírito da época, né, Henrique? Sobre o desejo de ter essa publicação, sobre como que os alunos receberam isso, como foi se preparar para ser editor.
Palavra é sua, Henrique. Então, assim, primeiro, boa tarde, né, todo mundo que está acompanhando a gente aí, a Jaque. Espero que estejam todos e todas aí com muita saúde no meio desse momento todo e podendo levar aí da melhor forma possível. Agradecer demais pelo convite, por terem lembrado, terem cedido aí o espaço a mim, a Raquel. Fiquei muito feliz mesmo. E cumprimentar você e a Gisele também por terem dado o start. E hoje está vendo aí o projeto completar 1 ano, com uma super edição chegando aí. Já está no forno, né? A terceira sai até o final de julho. Quase prontinha para ser lançada. E parabenizar também por terem conduzido o projeto no meio dessa coisa toda que a gente está vivendo e que é um clima totalmente adverso, né? Ninguém estava esperando que fosse acontecer tanta coisa, com tantas mudanças, né? E até na nossa forma de estar se comunicando, de estar fazendo o nosso trabalho. Um pouco do clima que a gente está passando hoje, até em questão assim de ambiente institucional, a gente também viveu um pouco, claro que com diferentes matizes, lá em 2018. Foi um ano de corrida eleitoral, de um resultado desastroso em outubro, de vários acontecimentos no início de 2019. Então eu lembro que assim, a gente fazia as nossas atividades sempre com aquele um pouquinho de medo, aquela sensação de estar sendo observado. A gente vinha percebendo vários ataques à universidade pública, vários ataques às ciências humanas, e eu acho que isso ajudou também a não só criar um pouco essa sensação de estar sendo observado, de estar sendo monitorado, mas também da gente afirmar a nossa identidade. Afirmar, não, nós estamos aqui, nós somos cientistas sociais de informação, é esse o nosso trabalho, e a revista vai servir também para a gente mostrar o que a gente está fazendo, não só aqui no curso, mas no Brasil todo. E tanto é que logo de cara a gente recebeu coisa assim, de tudo quanto é parte. Então eu acho que o clima assim, era um pouco desse. Certo medo do que ia acontecer, medo do que já estava acontecendo dentro da universidade, mas também como uma forma de marcar um pouco a nossa identidade e fazer da revista uma missão científica, mas também uma missão política, né? Do que a gente estava fazendo, do que a gente queria ainda fazer, os lugares que a gente queria alcançar com aquele projeto. Então era um pouco assim desse espírito que a gente estava passando. E eu acho que a Jaque foi até um pouco modesta na apresentação dela, que a condição mesmo para a revista surgir não foi só desse encontro com a Gisele, mas do próprio trabalho que ela e Gisele já estavam fazendo dentro do departamento. A Jaque com as oficinas, com as disciplinas de escrita, com todo um trabalho fomentando essa cultura de comunicação científica dentro do curso, a Gisele com as disciplinas de metodologia, de epistemologia. Então isso levantou um pouco até uma questão de um pouco mais de maturidade para a gente entender o que era esse projeto que vocês estavam propondo, e de como que a gente poderia também ajudar ali a construir. E assim, eu lembro até que foi uma coisa que agora a gente olhando assim, parece que foi muito, muito rápido, porque eu lembro que as candidaturas a gente formalizou em agosto, em novembro a gente já estava fechando a chamada, né? Então foi um processo assim, a gente foi de cara e foi aprendendo na prática, né? E aí a gente teve uma atividade dentro da Semana de Ciências Sociais, que é algo que tem acontecido com muita frequência e com muito zelo pelo Departamento de Ciências Sociais de campus. Teve uma atividade que vocês apresentaram a ideia, apresentaram um pouco do escopo também do projeto, e aí depois vocês abriram um edital, né, dando toda uma noção do que a gente poderia esperar. E lembro que o feedback foi até muito legal. Teve bastante candidatura aí na época para a gente poder começar a dialogar, né? A ter um pouco dessa troca. E assim, as expectativas foram as melhores possíveis, assim, falando um pouco da nossa experiência, assim, desde a candidatura até depois as reuniões coletivas que a gente foi fazendo para definir escopo, definir os papéis, o preparo.
Foi um pouco disso. Eu acho que foi assim uma coisa nova para todo mundo, e daí da minha parte, tenho certeza que para a Gisele também, acho que ela concordaria comigo. Todos nós fomos aprendendo, né, o que seria, inclusive, o perfil da revista, não só como fazer uma revista decente, porque não são muitas no Brasil, a gente tem poucas oportunidades, né, poucos canais de vazão para os trabalhos, né, dos alunos. Geralmente os alunos assinam, às vezes, com o orientador, podem participar de congressos, mas revista científica geralmente é um campo fechado, né? Para quem ainda está na graduação e ainda não tem uma pesquisa de longo prazo ou de médio prazo, mais sólida. E daí a gente descobrir o que foi o que era uma revista científica e qual era o perfil da nossa. Né? E eu me lembro que a gente discutiu, inclusive, o que a gente publicaria. Não foi? Ah, não, a gente quer esse tipo de texto, a gente gostaria desse tipo de assunto. Mas e se fugir muito, o que a gente vai fazer? Então, tudo isso foi discutido em grupo, né, Henrique? É uma marca muito forte da planície, da equipe, a democratização das discussões, das decisões, a partilha, né? E foi maravilhoso poder fazer isso junto com vocês, né? Dessa equipe inicial. E me conta uma coisa, Henrique. Ah, desculpa, fala. Não, pode completar. Delayzinho nas nossas falas, então às vezes eu acho que eu estou falando sozinha, aí logo eu ouço você falando. Mas tudo bem. O que eu ia te perguntar também é como que foi, digo, pessoalmente falando, daí eu não é nem enquanto grupo, né? Mas pessoalmente falando, se tornar um editor científico, né? Hoje, gente, para quem não sabe, Henrique está fazendo mestrado na UF-Niterói, ele nos deixou, né? Ainda ficou um aninho, um semestre, né? Uma edição como editor convidado, mas ele vai entrar no nosso conselho editorial, né? Junto com Raquel. São eméritos. Já falei que eu quero o título de editor honoris causa. Olha, gente, depois de passar por tantos apertos para construir a revista, eu acho que é mais do que merecido esse título, né? E assim, você e Raquel encontraram muitas soluções, né, para problemas que nós fomos encontrando ao longo desse percurso. E assim, eu pessoalmente falando, eu aprendi muito com vocês, com as soluções que vocês encontraram, né, com as soluções que vocês deram, e estou carregando isso como bagagem para outras experiências em outra instituição, né, na outra instituição em que eu atuo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Henrique, sobre como foi se preparar e, pessoalmente falando, se tornar um editor científico. Como que foi essa experiência para a sua trajetória acadêmica? Então, para quem ainda está se ambientando um pouco nesse ambiente, acho que um ponto de partida para compreender um pouco o que é esse processo de editoração é entender que os editores e as editoras, eles vão ser mediadores de todo o processo de comunicação científica. Então, eu acho que a gente só forma um bom time de editores e de editoras quando a gente tem um bom time de profissionais e de cientistas sociais, né, como é o caso da nossa revista, em formação. Então, um pouco do desafio que a gente teve, assim, beleza, agora a gente vai ser editor da revista, o que vamos fazer? Além da gente ter que entender muito o projeto que estava sendo colocado, um pouco do que é a revista, entender também do que é esse mundo da ciência, assim, reforçar um pouco os nossos entendimentos sobre o que é metodologia, sobre o que é o pensamento científico, até porque, embora a gente tivesse aí que selecionar um grande time de avaliadores para selecionar os trabalhos, nós também vamos ser o primeiro filtro do que está chegando aí de submissão. Então, é bom a gente ter isso muito bem interiorizado e estar com o time todo muito bem afinado sobre esses entendimentos, assim, do que é o trabalho científico.
Então, um pouco desse desafio, dessa formação foi essa, assim, é entender o que é o processo de editoração, mas também entender que aquilo ali é só uma pontinha de algo maior, assim, e eu acho até que o curso que a gente está, o espaço que a gente estava ocupando, nos oferecia um bom suporte para isso também. E Raquel, assim, foi uma grande parceira, foi um grande presente, assim, todos foram, né? Todas as amizades que a gente fez foram grandes presentes. Mas a Raquel, assim, foi uma parceria gigante que a gente teve que dialogar, assim, quase que todo dia, toda semana e ao longo, assim, de muito tempo. E a gente conseguiu fazer muitas trocas, a gente conseguiu ter um bom diálogo. E eu acho que por isso a gente foi enxergando os problemas que foram aparecendo ao longo de todo o processo, não só de criação, mas quando a revista já estava funcionando, já estava com um fluxo aberto para receber trabalhos, e aí chega uma coisa, chega um problema ou outro. Então, esse diálogo que a gente foi estabelecendo foi importante para a gente poder conseguir pensar em conjunto nas ferramentas e nas soluções que a gente ia pensar para resolver esses problemas, né? Hoje a gente tem aí... Pode falar. Pode completar. Não, eu ia falar que uma das ferramentas que vocês ajudaram a construir, né, que vocês se empenharam bastante para poder construir e deixar, inclusive, como legado, foi um banco de avaliadores, né? E daí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Por que, gente, isso? Quem faz a seleção dos textos de uma revista científica não são os editores dessa revista. Então, as pessoas que vocês vão ver aqui ao longo das nossas lives, eles não são as pessoas que escolhem o texto que entra e o texto que não entra. Mas, como o Henrique colocou, são os mediadores desse processo. Então, Henrique e Raquel, e para quem está chegando agora, Raquel, vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Dentro de uns minutinhos a Raquel entra aqui na live. Eles montaram, eles fizeram convites para professores, mestres e doutores de todo canto do Brasil para poder avaliar e referendar os textos que a revista viria publicar. Então, o Henrique vai contar para a gente um pouquinho de como foi montar esse banco, que é importantíssimo para a gente, porque as melhores revistas científicas do país são as revistas que têm avaliação por pares, né? A avaliação que a gente chama de duplo cego. Explica aí, Henrique, como é que é isso? Então, quando um trabalho chega para a gente faz essa primeira avaliação, se está atendendo o escopo da revista, se é de área de interesse, até porque é uma conciliação de interesses, né? Os autores e as autoras confiam na revista a publicação do trabalho e a gente também espera que os trabalhos que vão chegando atendam também àquele interesse que a revista está colocando. Então, a gente faz essa primeira avaliação e daí, pela temática do trabalho, a gente distribui para 2 avaliadores ou 2 avaliadoras de áreas respectivas àquele trabalho. Esses 2 avaliadores ou avaliadoras não se comunicam, né? Talvez até não se conhecem, porque a gente não coloca antes do processo quem eles são. Depois tem a nominata, tem a relação de quem são, até para poder prestigiar essas pessoas que estão trabalhando, tal como os editores, de graça, né, de boa vontade, de bom grado. Então, eles aparecem depois nessa nominata, mas tanto os autores e as autoras não conhecem quem está avaliando, quanto os próprios avaliadores também não se veem. Por isso que a gente chama de duplo cego. São 2 pareceristas e eles não sabem nem quem tá submetendo o trabalho e eles também não se conhecem. E assim, um pouco do desafio que é de você montar esse banco de dados é a própria comunicação com as pessoas, né? Porque você está lidando ali já com pesquisadores sêniores, né? Desde as pessoas que já estão aí com doutorado, ou até pessoas que estão que estão se doutorando. Então você tem ali gente já que tem muito tempo de trajetória dentro da área, às vezes tem uma larga produção também dentro daquilo que se propõe. Então você tem que ter todo um cuidado, todo um bom trato, são pessoas que estão ali de boa vontade, são pessoas que demandam um certo respeito também pela trajetória que elas estão fazendo. Então um pouco do desafio é esse, assim, você fazer comunicação com
com todo esse pessoal, que ultrapassa assim, 100, 150 pessoas, né? E imagino até que hoje vocês estejam com um banco até maior, porque foi preciso fazer outra chamada. Então é muita gente para você poder se comunicar, e você tem que ter todo um cuidado também de como que você está abordando essas pessoas e de como que você está comunicando. E o processo é feito abrindo chamadas, né? São editais. E uma coisa que você sinalizou agora, já que na pergunta, e que eu acho que é uma coisa até muito legal que a gente fez, foi ter aberto a possibilidade de quem tem um mestrado poder fazer parte dessa banca de avaliação. Porque tem muita gente boa que ou está a caminho do doutorado, ou ainda está no doutorado, ou ainda não chegou num programa ainda não chegou num doutorado, e que tem uma produção muito bacana, gente que tem muito conhecimento e que às vezes por uma questão de título não pode estar participando de projetos ou de espaços assim. E quando a gente abre essa possibilidade, a gente amplia um pouco o nosso leque de pessoas a quem recorrer, né, quando os trabalhos chegam, e até para poder prestigiar também o trabalho, né, ceder um pouco de espaço para essas pessoas. É verdade. E assim, uma coisa que nós temos, uma coisa é ótimo, né? Uma característica que nós temos no nosso banco, né, de avaliadores, que vocês conseguiram ajudar a construir, é uma variedade enorme de especialidades, né? Então, no nosso banco, né, vocês abriram chamadas. Eu lembro que vocês divulgavam muito nas redes sociais, nos grupos, né, especializados em sociologia ou em outras áreas, e nós recebemos contribuição, né, inscrição de pessoas, como você colocou, voluntárias de muito boa vontade, para poder montar, para poder dividir, né, o seu saber, o seu conhecimento com a gente e ajudar na formação desses autores, que também é um papel importante da revista, né? Não é só dar vazão para essa publicação, mas o próprio processo de avaliação, ele vem se tornando também um processo de formação, um processo formativo de autores, né? Henrique, eu gostaria de saber se você pode acrescentar para a gente mais um pouquinho, que daí eu vou chamar a Raquel, para a gente poder conversar sobre como foi montar o site da revista. E queria que você me ajudasse, inclusive, a lembrar os nomes, porque eu posso esquecer de alguém, né? Porque eu estou nervosa, fui anotando aqui, talvez eu tenha esquecido. Os nomes dos primeiros editores. Eu queria muito que a gente registrasse, né, os nomes de quem colaborou com a gente nesse primeiro momento. Foi você, foi Raquel, teve a Sofia Guerra, vamos lá. A Érica. A Érica Clemente, muito bem. Lailson Cassiano, Matheus Andrade. Perfeito, isso mesmo. Nós tivemos a Rebeca também. A Rebeca também. Né? A Rebeca na primeira equipe. E muitos dos que estavam nessa primeira equipe continuam, né? Vocês vão conhecer alguns deles aqui, né, ao longo das nossas lives, além das caras novas, né? A Planície Científica ela renova a sua equipe editorial, gente, uma vez no ano, né? Então nós já completamos um ano, a gente já fez essa renovação recentemente. Fiquem atentos aí, né, Henrique, para as próximas chamadas para o corpo de editores. E para quem for da UF de Campos, mas não for do curso de Ciências Sociais, teve uma coisa bem legal do último edital, que abriu a possibilidade de pessoas de outros cursos também fazerem parte da revista, né? Comporem esse time aí de editores e editoras. Então, quem tiver interesse aí, quiser participar, quiser conhecer, só dar uma olhada aí nas redes da revista, ver como é que é o projeto e ficar atento ao edital também. É verdade. No último edital, nós abrimos, né, uma vaga para cada curso da instituição. Várias pessoas, né, se candidataram, participaram do processo seletivo, então é uma maneira da gente dialogar com os outros cursos, né, do nosso instituto. Queria só aproveitar para dar um alô para a Gabriela, a professora Gabriela Scope, está aí assistindo a gente. Obrigada, Gabriela, por nos prestigiar. E a professora Gabriela, apesar de ser do departamento, eu consegui conhecer e conversar pela primeira vez numa atividade da Planície também, porque eu não tinha tido aula com ela.
E aí foi naquela mesa, na última mesa que a gente fez, que eu consegui conversar com a professora Gabriela, também pela primeira Que vez. legal. Então, é um projeto, são pequenas coisas assim, mas que mostram como que o projeto ele vai ajudando também a gerar atividades e a interligando, né, as pessoas que estão dentro do curso, estão dentro do departamento, né, fazendo essa coisa toda acontecer. Verdade. Ai, que legal, gente. Eu ouvi isso, eu não sabia. Muito bom. Henrique, quero agradecer sua participação. Muito obrigada por tirar um tempinho aí para poder relembrar com a gente aí essa fase inicial da revista. Você é muito querido para todos nós. E eu quero te dizer, assim, pessoalmente, que eu aprendi muito trabalhando com você e trabalhando com Raquel, viu? Então, assim, não foi só uma relação professora, aluno, supervisora, editores, mas nós conseguimos construir aí um laço importante. Eu levo muito aprendizado de cada coisinha, de cada solução, dos editais tão redondinhos. Muito obrigada. Olha, Jaque, eu que agradeço a lembrança, o espaço, por terem feito o convite. É muito bom poder rever. Não vou conseguir ver todos, né, por conta das atividades, mas pelo menos algumas carinhas aí a gente poder tá se vendo, né, tá conversando. Eu agradeço demais assim o apoio que você, que Gisele, que os outros colegas também deram ao longo do projeto. A gente veio conversando aí desde 2018, né, quase que diariamente, num contato assim, às vezes acontecia de final de semana, feriado, a gente precisasse dar um suporte, precisar dar uma ajuda. A Jaque e a Gisele sempre foram muito solistas nesse sentido. Então, assim, até não respondi a sua pergunta, a sua primeira pergunta sobre o que a gente vai levar agora na nossa trajetória. Acho que o primeiro é essa experiência de trabalho em equipe, né, onde a gente possa se ouvir, onde a gente possa trocar, onde a gente possa se ajudar e onde a gente possa criar soluções em conjunto, né, porque ninguém criou solução individualmente. Foi tudo à base de muita troca, muita base de negociação também. Então, assim, a primeira coisa é essa, aprender a trabalhar em equipe, aprender a trocar. E a segunda dessa experiência assim, que a gente vai levar aí para a vida, para a carreira, é as coisas que a gente pode estar aprendendo dentro de uma revista decente, né? A gente vai amadurecendo o nosso próprio trabalho, vai aprendendo a pensar coisas novas, porque a gente se enxerga nos trabalhos que está chegando. Né? Também são aí projetos, mais do que artigos, ensaios, são projetos de vida. E a gente vai se enxergando nos colegas, a gente vai ouvindo os feedbacks, a opinião dos editores, a opinião dos avaliadores, e a gente vai aprendendo com isso também. Então, eu só aprendi com vocês, rimos muito, sofremos muito, foram várias emoções aí ao longo desse tempo todo, mas são coisas que eu vou levar mais do que para a carreira, né, para a vida. Então, muito bom, e muito bom poder estar celebrando, assim, depois de um ano com vocês, nem que seja por live, por telefone, mas poder fazer essa troca de novo. Que bom. A Covid não nos segura. Pois é, depois de ter trabalhado no Natal... É verdade. O Covid não segura a gente mais. Juana que eu diga, Juana e Matheus que correram pra caramba aquela vez. Verdade, gente. A gente tem umas histórias aí de trabalhar pertinho da hora da meia-noite para poder entregar os pareceres, para cumprir prazo. É verdade. Henrique, muito obrigada, um beijo. Foi muito bom encontrar com você, te ver, te ouvir. Né? Vamos agora passar para a Raquel. Um beijo enorme para vocês, muita saúde para todo mundo, da revista, para quem está assistindo. Vou continuar aqui acompanhando a live de vocês, que são as minhas musas inspiradoras. Muita saudade de poder ver vocês assim presencialmente, abraçar. E quando tudo isso passar, a gente faz uma atividade especial da revista. Vamos, com certeza. Tá? Obrigado. Mais. Um grande beijo para todo mundo. Até. Então, pessoal, a gente acabou de ouvir Henrique Moreira. Eu vou chamar aqui a Raquel Duque, que foi editora executiva junto com o Henrique. E você que está aí nos assistindo, se quiser seu certificado de horas complementares, você manda um e-mail para revistaplanicecientifica@gmail.com.
com 3 prints de tela de momentos diferentes dessa live, com o seu perfil no Instagram, com o seu nome completo para certificado, o nome da sua instituição e curso. Olá, Raquel. Olá, Jaque. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. Estamos muito honrados que a nossa primeira editora executiva, né, junto com o Henrique, esteja aqui para relembrar a história da planície aí para nossa comunidade acadêmica. Foi ótimo, foram várias lembranças agora, né, no decorrer da fala do Henrique, de todo o processo, né, de construção da revista. Foi muito bom mesmo. Ah, que bom. Assim, relembrei da nossa noite de Natal em 2018. Foi 2018, né? Na virada de 2018 para 2019, em que a gente estava soltando os pareceres, meia-noite, ceia rolando, e a gente estava lá. Que bom. Raquel, eu queria que você me dissesse, na história da revista, na história da formação da equipe, como que foi sua experiência? Conta pra gente como foi para você, pessoalmente, viver esse momento, porque eu queria muito colher da parte dos nossos alunos, né, que participaram da seleção, que participaram da primeira equipe, como foi essa experiência de se tornar um editor científico? Conta um pouquinho da sua história. Então, né, no primeiro momento teve todo esse primeiro contato com a semana acadêmica, falar sobre o que é uma revista científica, porque muita gente ainda não sabe. Sabemos que temos que publicar, mas não sabemos como, qual é o método, né? Qual é o caminho para se traçar. Então, no primeiro momento, foi tudo uma novidade, tínhamos todo um fôlego, um gás, era tudo muito novo, então foi aquele ótimo, vamos sentar, vamos conversar, fizemos várias reuniões, né, sobre o que queríamos, como montar um edital de chamadas, fizemos uma pesquisa bem vasta sobre editais, sobre revistas discentes. Então, também tivemos esse primeiro choque em relação. Não tem tantas revistas voltadas exclusivamente para a graduação, então, assim, temos que pensar também na delicadeza dos avaliadores, temos que ter esse cuidado, porque a gente ainda está no processo de formação, então não pode ser algo que também nos afete de alguma forma, né? Tem que ser algo que nos impulsione. Então, na primeira parte da revista, né, nessa primeira fase, foi tudo via e-mail, o que também foi um pouco dificultoso para a gente, porque tínhamos que aguardar a universidade, né, criar o site, ter todos aqueles trâmites mais burocráticos e também aguardar as licenças, né, nesse primeiro momento. Mas também estávamos com aquele gás, tipo, não dá para a gente esperar, a gente tem que começar, então vamos por e-mail. E aí o que aconteceu? Recebemos uma quantidade muito grande de trabalhos, que naquele primeiro momento foi ótimo, mas também chegou assim, como daremos conta de tudo isso? Não temos experiência nenhuma, a gente está entre o meio do período e o final do período, todo mundo assim com as suas vidas corridas, com pesquisa, com vida pessoal, e foi aquele momento um pouco assim de desespero, mas ao mesmo tempo vamos dar conta, nos comprometemos, era uma equipe, né, no caso na época, super comprometida com todos os prazos, então vamos dar conta disso. E foi verdade. uma loucura. Foi uma avalanche de trabalhos, né, Raquel? A primeira chamada. Acho que havia ali uma demanda muito grande de alunos, né, com interesse de publicar, de ver o seu artigo lido por outras pessoas, não é? Você teve essa impressão? Sim, recebemos uma quantidade também muito grande dos nossos colegas de curso. E também isso foi importante para a gente saber lidar com a questão da ética, porque assim, eram muitos colegas próximos. Então, assim, como lidar com aquela parada ali no Chiquinho e falar, e aí, você lê meu artigo, ele vai ser aprovado? Então, isso também foi bom para a gente trabalhar o nosso lado profissional, porque era algo que a gente não estava acostumado. A gente, assim, não tem essa experiência, assim,
mais técnica né, na vida acadêmica. Então, isso também foi muito importante, né, na questão dessa trajetória de construção, né, de editoria. É E aí, e aí o que aconteceu? Tivemos essa demanda, a preocupação de ler todos os trabalhos, para ver se atendiam as qualificações da revista, porque assim, a gente estava pensando, pô, isso aqui é sério, não dá para a gente deixar alguns erros passarem, vamos ser super rigorosos. Tivemos muitos textos que foram recusados por conta de não se atentarem, né, às normas técnicas. Então, também foi uma troca boa, até mesmo no caso a Gisele, né, que é professora de metodologia, repensar também a ementa, de ver, né, o que está acontecendo. A Jaqueline também estava chegando na época, na questão da oficina de texto. E também foi o diferencial porque a gente começou a troca, né, com os professores e com a coordenação, em incentivar, né, os alunos a publicarem na nossa revista, de cobrarem, né, os trabalhos finais como trabalhos com potencial de serem publicados, né, de explicar de como isso é importante, né, caso a pessoa, né, tenha interesse em seguir carreira acadêmica. E depois, né, no meio do processo, o site ficou pronto, mas seria muito confuso a gente, né, pedir que as pessoas se submetessem ao trabalho e tudo mais. Então, a primeira edição ela foi toda via e-mail, troca com pareceristas, troca com os autores, todas as informações burocráticas, tudo ali via e-mail. E aí, o site ficou pronto, começamos com o treinamento online. Como Foi. aprender a utilizar uma plataforma de uma revista online, porque aquilo era muito confuso, era muito novo para a gente, não tínhamos assim experiência alguma. Tem o manual, mas é muito confuso. E de fato, você assim só aprende na prática e ainda assim você ainda fica muito perdido, porque não é um sistema tão intuitivo. E É agora, verdade. assim, pelo menos. Desculpa, E Raquel, deixa eu só fazer um adendo rapidinho, só para poder explicar para quem está ouvindo a gente. O site, gente, que a Raquel está contando aqui a história, como foi mexer, e a gente se reunia, a gente quebrava a cabeça, a gente criou uma edição número 0, né, Raquel, para poder ver como sim, funcionava. Ele é um site que é padrão e que pertence a um sistema chamado Open Journal System. E ele segue um padrão internacional. Então, todas as revistas científicas, ou boa parte das revistas científicas que a gente vê por aí no Brasil e lá fora, que são de acesso aberto, o que é acesso aberto? Eu não pago para publicar, não pago para ler e não pago se meu texto for aprovado. Tá? Então, é um movimento importante para a democratização do conhecimento, porque são revistas gratuitas e nem todo lugar é assim. Só para vocês terem uma ideia. Esses dias, uma aluna de um outro curso reclamou comigo que ela precisava de um texto para o TCC dela e o texto perfeito para a fundamentação teórica dela custava quase $100. Ou seja, se a gente for converter para hoje, quase R$ 500 para ela poder ler esse material. Então, ela não teve acesso ao conhecimento daquele pesquisador. A nossa revista não, ela segue esse espaço aberto. E o sistema Open Journal System, ele foi traduzido para o português e ele está vinculado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia. Então, e não, é como a Raquel falou, não é um sistema gostoso de mexer, né, Raquel? Então, deu trabalho. Desculpa, Raquel, pode continuar. Conta aí a nossa saga. pegando esse gancho, né, da edição 0, foi aonde partimos, né, de vamos testar, vamos começar a aprender a mexer nesse site antes de colocarmos, né, os textos da primeira edição, porque a gente tem que ter o cuidado de não darmos spoiler sobre os textos que seriam publicados, porque ainda estava em processo, né, de avaliação, de retorno de autores. E aí ficamos um bom tempo fazendo testes e mais testes, batendo muita cabeça no site de como que funcionava, aquilo deixava a gente de cabelo em pé, porque parecia que o negócio não estava fluindo. E assim, ficamos um tempo, passamos acho que janeiro e fevereiro, né, nesse retorno de avaliação, retorno dos autores. O semestre começou e aí teríamos que resgatar, né, o que os autores tinham corrigido,
se realmente tinham atendido as especificações, né, que os pareceristas tinham colocado, porque a gente também tem esse cuidado de ler o trabalho, ver se o autor realmente fez o que o parecerista pediu. E aí o que acontece? A gente passa por processo de revisão, tem os revisores também, que são voluntários, que assim, sem eles, assim, a gente também não conseguiria montar revista, é super importante. E depois, o que acontece? Tínhamos que decidir sobre o edital da segunda chamada, o novo edital para novos editores, e nesse meio tempo a gente ainda tinha que pensar na capa, diagramação da revista, de colocar uma caligrafia, né, uma letrinha do Word especial, e como tudo isso assim, se encaixava no nosso período, porque nesse meio tempo estávamos com monografia, tinha gente com pesquisa, monografia, com um monte de coisa para fazer, e a gente tentando encaixar a revista também, né, nessa nossa rotina. Só que na segunda edição ficamos um pouco mais tranquilos, porque, pô, vai ser tudo online, não vai dar tanto trabalho assim, né? E aí pensamos, pô, vamos fazer um evento, né, em comemoração, a primeira edição e tudo mais. E tem Foi. até algumas memórias, né, do Facebook essa semana, que faz um ano, né, do lançamento da nossa primeira edição, e onde tivemos um contato, né, com o pessoal, pessoal do IFE, com as editoras do IFE, com as editoras da UENF. Então foi muito bom, a gente conseguiu construir um diálogo muito bom, né, com as 3 universidades públicas da cidade. Então foi bem prazeroso. E também construímos um diálogo muito bacana com a biblioteca da UF. O Foi. Túlio, ele foi muito acessível, ele ministrou cursos para a gente, né, durante a nossa semana de lançamento. Ficou super aberto também, né, para outros cursos de capacitação dessa parte mais técnica, né, sobre Lattes, sobre a questão também de revista, indexação, ele está super solícito. E aí, para a segunda edição, começamos com o sistema online. E aí a gente pensou, pô, vai ser fácil, mas não foi. Então, o que aconteceu? Ia ser fácil, só que não. Exatamente. E aí decidimos que era muito mais proveitoso marcarmos, né, reuniões em conjunto com a equipe e fazer um treinamento todo técnico ali. Então, reuníamos, né, algumas vezes para ver alguma coisa, alguma demanda, fizemos um encontro técnico com a equipe, né? Com a Jaque, na Uniflu, onde todo mundo ali fazendo um passo a passo, na edição zero. Aí a gente aprendeu a como criar uma edição sem publicar, então a gente conseguia manipular mais as coisas dentro da plataforma. Assim, alguns erros aconteciam, alguns deslizes, mas assim, sabíamos, né, contornar agora com um pouco mais de discrição. E essa segunda Sim. parte, ela foi bem bacana, porque assim, todo mundo participou, desde os autores na submissão, desde os pareceristas, desde os revisores. Então, assim, foi todo mundo ali aprendendo, porque às vezes não chegava, e o parecerista mandava mensagem, não estou conseguindo acessar. A gente tinha que descobrir também como é que o parecerista tinha acesso, porque a gente não estava sabendo. Mas, assim, foi uma troca muito boa. E nesse meio tempo, a gente também procurou, né, fazer cursos, né, de capacitação online. Tem, acho que a Fiocruz, que ela oferece um curso de capacitação para editores. Tem o IBTIC também, né? O IBTIC que também oferece. E nesse meio tempo também leituras, né? Que a Jaque e a Gisele foram recomendando para a gente também se inteirar sobre o assunto, já que é algo que, assim, na graduação, até aquele dado momento, né? 2018, era algo que a gente desconhecia completamente. E aí eu É, queria chamar a atenção, Jaque, que sim? assim, que foi meio que uma evolução, né? A terceira edição tá para sair, né? A Ruana tá Tá. aí com o pessoal firme e forte. Da primeira edição, né? Dos trabalhos que foram publicados, da primeira para a segunda, né? O quanto que a gente cresceu, É verdade. tanto na questão de melhorar alguns pontos, né? Do primeiro edital que passaram, procuramos sanar no segundo e também aprender sobre mais, né, sobre a questão de como avaliar um trabalho, por que que ele merece ser publicado. Então também tem esse cuidado, né? E assim, É artigos na verdade. primeira edição, Pode falar. né, foram 5 artigos publicados e na segunda edição foram 10.
publicamos o dobro. Isso foi muito bom, até mesmo pela questão, né, de submissão dos trabalhos, que na primeira fomos assim extremamente rigorosos, não que não somos, mas assim na primeira tivemos muito mais aquele filtro porque recebemos muitos trabalhos diversos e na plataforma a gente teve um pouco mais do controle, que assim essa questão também acho que da mediação, né, com o site, porque às vezes um e-mail se perdia, então a gente também está aprendendo meio que lidar com isso, tipo de prazos, de pessoas perderem o prazo, o trabalho tá bom, mas o autor não responder no prazo. Então, assim, tem essa questão também. É verdade. Desculpa, Raquel, só para poder pontuar uma coisa importante que você falou e que eu não tinha nem pensado dessa maneira, né? A gente amadurece enquanto supervisor, enquanto editor científico também, vocês, enquanto editores científicos, discentes, cada um na sua experiência, mas a gente amadurece como gente. Mas uma coisa que você falou e que eu não tinha parado para pensar, e que eu acho que vale a gente demarcar aqui, é que a própria publicação amadurece, né? A planície amadureceu enquanto revista, e é muito bonito isso que você falou, sabe? Porque eu não havia pensado, e olhando assim na perspectiva, é verdade, a gente não só cresceu em número de publicações, mas a gente é uma revista mais sábia, né? Porque opera mais sabiamente nas suas relações. É a mais pura verdade. Você tem toda a Com razão. certeza. E também, assim, crescemos na questão de divulgação, né, nos perfis da revista, no Facebook, no Instagram. A gente também tem uma visibilidade muito boa, mas no Facebook temos uma visibilidade muito boa, dependendo, assim, da publicação, né, do que for, a gente consegue, às vezes, até 15 mil pessoas, né, com acessos a uma publicação. A gente tem uma divulgação, né, nos principais grupos do Facebook, né, voltada para a área não só de ciências sociais, mas num todo. Então a gente sempre procura, né, manter a página sempre atualizada, publicar algum conteúdo, né, voltada para a editoração científica, porque a gente entende que também é super importante estar presente, né, nesses espaços, não só pensando no site, pensando na universidade, né? Então, acho que é importante a gente estar dialogando. Sim, perfeito. E Raquel, a foto. Conta pra gente, a gente ainda tem uns minutinhos. Conta pra gente como que foi o trabalho, né, de escolher a capa das duas primeiras edições, porque não sei se os nossos leitores já viram, se já repararam, mas nós mantivemos, né, nós decidimos, foi uma decisão inclusive dos editores, de manter a mesma imagem para o volume, para o número 1 e para o número 2 do primeiro volume, né? E a foto da capa é uma foto de campus, porque a ideia é que a revista reflita a produção de conhecimento na região, né? É uma publicação que procura fortalecer a pesquisa aqui, muito embora dialogue com outros espaços. Mas conta, Raquel, porque aquela foto sempre foi um sucesso, onde a gente mostra a revista nos eventos, para conhecidos, as pessoas querem saber sobre isso. Exatamente. E até você colocou agora, né, em relação ao nome, o nome da revista foi escolhido através de uma votação na página da coordenação, onde os alunos, né, do curso de Ciências Sociais escolheram o nome. Então, ele foi votado por isso, porque faz, né, uma referência a campus, então planície, campus, né? E aí, a capa, ela foi toda uma construção, né, do Felipe, que nos ajudou muito com a identidade, o Felipe Jordão, que ajudou muito a gente com a identidade visual da revista. Então, ele com um amigo dele tiraram, né, essa foto do famoso quadrilátero ali de Campos, né, que fica ali na Praça do Liceu, e onde também, né, atualmente é mais conhecido ali, né, na Casa de Cultura Vila Maria. Então, assim, a nossa capa foi assim, uma foto completamente autoral, não, é só nossa revista que tem essa capa. Então, foi assim, uma ideia de manter a capa na primeira e segunda edição. Eu não sei, né, como que tá a discussão em referente à terceira e à quarta capa, porque muita coisa está acontecendo também nesse meio tempo, mas no primeiro momento foi essa história de uma foto que representasse
a revista, né, no seu primeiro ano. E no final desse primeiro ano a gente conseguiu, né, a numeração oficial, né, que é ISSN, está tudo registrado no portal da CAPES. Acredito que em breve, né, seremos avaliados também pela CAPES, conseguiremos os nossos indexadores também, e tem tudo para a revista crescer ainda mais. E é um convite, né, que eu faço para os alunos, né, dos períodos, a partir do terceiro período, né, que construam a revista, que mantenham, que se dediquem, porque assim, se você tem interesse de construir uma carreira acadêmica, você vai agregar muito, muito para você, porque a pós-graduação é esse momento que você está produzindo, que você está publicando. Então, assim, você entender e compreender como é que funciona o corpo editorial, você vai conseguir relevar por que que demora tanto para aquele trabalho ser publicado, ser avaliado, porque isso demora, isso leva tempo, e as revistas mais bem qualificadas, ainda mais tempo. É verdade, por conta da concorrência, por causa dos processos, né, que são muito minuciosos. Bom, Raquel, eu quero super te agradecer. A gente ainda tem aí alguns minutinhos antes do Instagram derrubar a gente. Eu queria saber se você pode acrescentar mais alguma coisinha para a gente com relação a como que essa experiência de edição, né, te possibilitou outras experiências agora na pós, né? O que que você está levando aí da planície, né, para o seu curso de pós-graduação tão sonhado, lá em Minas Gerais? Como a Jaque comentou, eu estou fazendo pós em Ciências Sociais na Federal de Juiz de Fora. Ainda nem comecei, na verdade, estou ansiosa por isso. E no primeiro momento eu saí um pouco cansada, né, da revista, porque é um processo que assim não parece, mas é bem cansativo, e saí falando para o pessoal da equipe, não, gente, vou ficar um ano aproveitando o mestrado, não quero me envolver com revista, não dá, preciso aproveitar. Aí veio a pandemia, eu fiquei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí veio batendo aquela saudade da revista, até que o pessoal da pós-graduação, eles encaminharam um e-mail fazendo um convite para quem tivesse interesse em participar. Eu falei, bom, é agora. E aí, e aí eu estou participando como editora da revista da Pós, que se chama CS Online, e está sendo bem bacana, porque é um sistema um pouco, é uma versão avançada do que usávamos na planície. Então vai ser muito bom, porque eu vou conseguir trocar, né, com os editores, se eles tiverem interesse, nesse processo de transição, porque uma hora a UF vai comprar a versão atualizada, porque também é isso, a universidade que tem que fazer a compra desse domínio para poder ter a versão atualizada. Sim. Não é muito simples como parece. Então Raquel já tem aí o compromisso de vir dar treinamento para a nova já pode botar na agenda. Assim que a UF comprar a nova versão, a gente vai mandar uma passagem para você vir dar o treinamento para a gente. Mas assim, é muito mais fácil, é intuitivo, mas algumas coisas assim ainda requer atenção. Mas eu acho que assim, eu fico muito feliz assim, de talvez, né, no futuro poder dar uma devolutiva. Eu acho que essa que é a parte boa, né, de você estar sempre fazendo essa troca de conhecimento, e por isso que eu quero muito que os alunos, né, da graduação, da UFCAM em especial, continuem mantendo e cultivando os frutos da revista, porque ela tem tudo para crescer e acrescentar. Ah, mas vai. Bom, Raquel, quero te agradecer muito. Faltam 4 minutinhos para o Instagram derrubar a gente. Acho que você e Henrique trouxeram excelentes recordações e deixaram aqui para a gente um ensinamento e uma esperança, né? E um encorajamento para a gente manter, porque a gente sai, a gente tem outros projetos, mas a revista ela pode continuar, e nós desejamos muito que ela continue crescendo e amadurecendo. Desejamos a você todo sucesso na sua nova empreitada, na pós, você e Henrique na pós, você na revista, né? E é isso. Bom, faltam 27 segundos, gente. Eu vou encerrar. Jaque. Muito obrigada. Beijão para todo mundo. Super obrigada. Até a próxima live daqui a pouco. Isso, a Juana tá vindo aí com o Bruno, gente. Só um minutinho. Gente, continuem.
Beijo, tchau. Ai, gente.